Após a trágica morte de seu pai, um jovem leão exilado deve enfrentar seu passado, aceitar sua verdadeira identidade e assumir seu lugar de direito como rei da savana. Aproveitar que eu tô aqui no final de dia em Cherne, na realidade é 8h10 da noite. Aqui eu vou aproveitar esse cenário onde eu acabei de gravar uma aula sobre storytelling e começar também com um trecho dessa aula onde eu falo um pouco sobre a jornada do herói, que o Simba, você deve ter assistido o filme do Rei Leão, tão conhecido filme da Disney, clássico da Disney, Lion King, onde o Simba tem essa jornada que eu acabei de ler, a logline, essa logline que fala um pouco sobre a jornada do herói, e ele vive algumas etapas importantes. E eu quero falar um pouco sobre a importância esse vai ser um pouco do nosso bate-papo de hoje, que é o nosso bate-papo de quarta-feira. Semana passada eu não postei, e aí forgiven, mas aqui estou para cumprir a minha agenda com você que está aqui comigo toda quarta-feira. Então, se você é a primeira vez aqui, tem vários vídeos aí, algumas séries desse bate-papo de quarta-feira. É um vlog de filmmaker, é um bate-papo independente, sem roteiro, sem muito script, mas a gente sempre tenta desenvolver uma conversa que, embora esteja só eu falando com a câmera, eu sempre interajo aqui com quem comenta. Então, o último vídeo teve vários comentários, é por conta do meu posicionamento com relação ao filme do Superman, mas teve vários comentários, eu interagi com todo mundo, inclusive os comentários negativos, no problem. Eu amo quando você comenta, o mais importante é saber que a gente está tendo essa relação. E eu gosto de ter essa interação com você, aí do outro lado da tela. Se você gostar, não precisa curtir agora, mas curte lá na frente. O algoritmo vai entender que esse vídeo é importante e relevante para pessoas que gostam do mesmo tema. No caso aqui a gente vai falar sobre o assunto de cinema. E hoje específico é storytelling. Por que essa... Na verdade, o storytelling tem várias camadas, e uma das camadas, vamos falar, um dos pilares do storytelling é a jornada do herói. Porque a jornada do herói é uma das maneiras com que eu e você nos identificamos com a trajetória de um personagem. Se eu pudesse colocar em etapas, são 12 etapas que são listadas como parte da jornada do herói. A primeira delas é o chamado. E eu acredito que eu não vou resumir todas, eu não vou falar de todas as 12 aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre o Rei Leão, que é o filme que eu acabei de trazer. Vou explicar como essa jornada impacta diretamente na construção desse personagem, a apresentação do personagem na história para a gente, para o telespectador, para a audiência, para entreter a nossa vida naquele momento que a gente está assistindo. Primeiro, para nos teletransportar para aquela realidade de compreensão e também a geração de empatia, etc. No momento da história, você tem um desenvolvimento, primeiro, de característica, de emocional, onde você entende a realidade do pai, o cuidado, a apresentação do reino, quando eles veem o reino, aquela cena do reino, mas eles estão olhando para a savana toda lá, e aí o Mufasa fala pro Simba aquela famosa frase, My son, everything the light touches is our kingdom. Então, e vai ser seu um dia. Então, esse bate-papo, essa construção de personagem, essa construção de característica emocional para nos aproximar do personagem até o momento do conflito, onde você tem um conflito essencial por conta de algumas questões que a gente já sabe que acontece no filme, mas tem o chamado do Simba. Então o chamado é o primeiro desses 12 tópicos da jornada do herói, o primeiro é o chamado. E diante do chamado, na sequência já vem o conflito, diferentemente de um conflito onde você tem a capacidade, na jornada do herói, que você está construindo a personalidade do herói, ele ainda não encontrou o mestre na jornada, ele ainda não encontrou o mentor. Então ele realmente não tem capacidade nenhuma para governar o reino. Então, quando ele tem o chamado de que ele tem que reinar, porque no momento em que o pai dele está morrendo, o instinto natural é, cara, você é o próximo na linhagem de rei. Só que aí Scar, para não, talvez por um receio específico, ou eu não sei como que desdobraria essa história se caso Scar tivesse, poderia fazer até um universo um paralelo, se Scar tivesse, assim como ele se alimentou de Simba, ele também tivesse acabado com a vida, assim como ele se alimentou de Mufasa, perdão, tivesse acabado com o Simba naquele momento ali. Mas ele decide culpar o Simba. E aí, com o acúmulo de culpa e também o sentimento de que, cara, eu não sou capaz de governar o reino. Eu não posso, eu acabei de ser o causador do assassinato do meu pai. Todo esse sentimento de culpa, o conflito inicial já vem, e aí o cara vai fugir. Então ele vai pro exílio. Faz parte da jornada do herói. Se eu pudesse colocar como tópico aqui, seria o primeiro chamado, o sentimento de não se sentir capaz de entrar no reino, o sentimento de não se sentir capaz de ocupar o cargo que ele tem que ocupar, ou de atender aquele chamado, ou pensar que esse chamado está vindo para ele, está muito velho, estou muito velho para fazer isso, não vou fazer nenhum lançamento digital porque o mercado inteiro já fez, eu não vou fazer o meu, e pensar exatamente isso, que esse era um dos meus pensamentos, estou compartilhando um pouco do que eu tenho, não vou ensinar ninguém a fazer nada, porque um monte de gente está ensinando, por que vai ser eu mais um para ensinar? O que eu tenho? Então, esse conflito, e aí vai o exílio.
E aí ele sai dali, vai direto, porque a gente sabe, depois na sequência vem Hakuna Matata. Se a gente for tentar entender um pouco o- os mentores que ajudam o Simba, na realidade, eles são a escala do conflito de fugitivo. Desse conflito de que, cara, não, você não precisa ser você, essa desconstrução da identidade. É exatamente, intrinsecamente, tá dentro dos personagens do Timão e do Pumba. Ignorar, cara, não se preocupa com nada. Não se preocupa. Hakuna Matata significa isso. Não se preocupar. Não, cara, você não precisa se alimentar como você deveria se alimentar. Você não precisa viver como você deve viver, como o Rei Leão. Não, pelo amor de Deus. Se você for leão, tu vai destruir nós tudo aqui, pô. Esse é o primeiro sentimento quando eles veem o Simba, né? Eles acham que vão morrer. Mas na realidade, é tanto que quando Nala vai aparecer lá na frente, eu não sei como é que pronuncia, spell her name, mas ela vai aparecer em um dado momento onde tem a identificação com o Simba. Eles ficam todos desesperados, inclusive ela vai atrás do Pumba, mas enfim, porque é o natural ali. Eu não diria que eles são mentores, mas eles ajudam na escalada do objetivo que é fugir do real sentido, do real propósito do Simba, que é ser o Rei Leão, que é ocupar o espaço dele, o lugar dele de direito. Nesse ambiente da história, Timão e Pumba são a escalada, eles são um trampolim para continuar fugindo. Quem de fato é o mentor que relembra Simba quem ele é, no momento do encontro do mentor, é o... Como é que chama ele? Não é Zazu, tá? O Zazu tá lá, Zazu fazia parte da criação dele, mas não é. Eu não sei o nome dele, vou colocar aqui o nome dele na tela, não vou me recordar o nome dele. Perdão aos fãs de Rei Leão, de Lion King. Ele tem esse lembrete, você lembra quem você é. Olha lá pra água, tem aquela toda icônica cena, e aí a gente pode até colocar um pouco aqui da cena. E aí, depois de todo esse cenário, a gente tem primeiro a identificação da identidade, relembrar quem ele é. Tem os 12 passos, eu vou ser infeliz se eu tentar lembrar todos aqui. Eu vou ilustrar um pouco melhor sobre isso, sobre essa jornada do herói. Mas o que eu gosto na construção da jornada do herói, principalmente do personagem de Simba, é a nossa identificação, porque muitas vezes acontece isso com a gente. A gente recebe um chamado, a gente questiona o chamado, porque você tem essa questão de falar assim, cara, eu acho que eu sou incapaz de fazer isso. Tô velho demais para fazer isso. É muito, sei lá, é muito digital para mim, é muito analógico para mim. Eu já vi gente falar isso também. Por incrível que pareça, a gente tá numa era digital, eu já vi gente falar assim, não, isso é muito analógico, é muito antigo, algumas coisas. Eu tô aqui especificamente na Itália, que é um país que hoje a gente resgata alguns valores que são... A gente percebe o quanto que a gente perdeu tempo fazendo um monte de coisa. Hoje, essa semana, a gente tá começando a fazer queijo em casa. E aí eu falo assim, cara, a gente tá fazendo queijo. A gente compra queijo industrializado, à torta e à direita, muito simples, muito prático. E hoje eu tô aqui fazendo meu cheddar, meu queijo. Tô comprando carne, tô fazendo no moedor manual. Não voltei no tempo, mas isso tudo faz parte de uma construção e de uma desconstrução também de algumas coisas que a gente está querendo ensinar dentro de casa para um novo modelo educacional que a gente quer ver se a gente consegue, depois, com aplicação, teste, validação, apresentar isso para o mercado. Mas, long story short about this, vamos voltar aqui nessa questão. Então, eu sinto que esse primeiro pilar do storytelling, que é a jornada do herói, ela vai estar muito conectada comigo e com você por conta desses momentos. Vai ter momentos que você vai receber o chamado, você vai questionar o chamado, você vai fugir para o exílio, você vai se esconder, você vai para a caverna, talvez. E aí, em um momento ou outro, vai acender uma chama novamente, essa chama vai ser reacendida, você vai ter algum lembrete, você vai lembrar, você percebe a importância do legado, você vai ter um mentor que vai te capacitar, que vai te fortalecer e vai te ajudar a lembrar quem você é, a te lembrar das raízes, te lembrar a voltar para os caminhos corretos. E aí você ocupa o seu lugar, que é de direito, e aí a gente tem um desfecho que a gente já sabe como que vai terminar o filme de acordo com a jornada do herói. Você tem o sacrifício que pode acontecer. Na jornada do Simba, o sacrifício é o Mufasa. Você tem, às vezes, o próprio sacrifício dele também, mas o sacrifício dele é o Mufasa. Porque ele, teoricamente, essa jornada do herói construída dentro desse filme, você tem o Mufasa como o sacrifício ali. Que ressuscita na identidade do filho, o pai que ressuscita na identidade do filho, que é uma coisa sensacional. Do mesmo modo você tem ali em Interstellar. Interstellar é muito rico nesse sentido da jornada do herói, porque você tem o Cooper, que representa esse sacrifício, o amor sacrificial, mas você tem também eu gosto muito do Guilherme Freire,
Ele fala uma parada sobre a questão. Ele faz um paralelo entre a Trindade. Você tem o Pai, Filho e Espírito Santo na pessoa do Cooper, dentro do desenvolvimento da história que Christopher Nolan desenvolve com o Interstellar. E eu tô citando esses exemplos de filme porque são exemplos que vêm à minha memória enquanto eu tô aqui nesse bate-papo com você. Mas por que eu quero falar sobre a jornada do herói? Porque ela nos conecta e sensibiliza a nossa construção imaginária no ambiente de assistir uma história, um filme, e ela faz com que a gente consiga acompanhar esse personagem no período da jornada, porque ela é muito compartilhada com relação à nossa própria história, a história da humanidade. Ela nasce de um sacrifício de Cristo, por exemplo, é o maior exemplo deles, e ela vai sendo desenvolvida ao longo da história, porque você tem um Deus que vem à Terra, que convive com a gente, que sacrifica para que nós pudéssemos ser salvos. Você tem em 007 um personagem, a mesma coisa que acontece, que vai sacrificar em um momento certo da história para fechar o arco por um bem maior. Toda essa jornada do sacrifício e a jornada do mentor, ela ajuda muito na contação da história, porque ela faz com que você se identifique e perceba os atributos reais de uma história. Uma história sem primeiro esses atributos, entre eles um pilar na jornada do herói, ela não tem fundamentação, então ela não se sustenta tão bem. Ela não é tão bem fundamentada, porque ela não tem jornada. Como que eu posso me identificar com um personagem em que ele já sabe mais do que todo mundo, ele entra numa série, ele entra numa história melhor que todo mundo? Eu vou dar não é falando, mas falando, eu vou dar um exemplo de uma personagem feminina dentro de um filme que ela entra numa nave que ela pilota a nave melhor do que o dono da própria nave. Ela manuseia um sabre de luz sem ter sido treinada por nenhum dos mentores da era do sabre de luz. Vocês sabem de que eu tô falando? A Rey, dessa nova trilogia, que não sei nem se pode chamar de trilogia de Star Wars, mas faz parte do universo, é totalmente desconstruída. Por que que se tenta desconstruir? Por que se tem essa vontade de desconstruir? Ou se teve essa vontade, agora não tem mais? Se tem, ainda acredito que permanece? É permeável? Essa vontade ainda é permeável? Por que não se tem a audácia? Por que se tem essa audácia, né? Por que não se tem o carinho de compreender que dentro da jornada do storytelling, nosso cérebro vai entender melhor, ele vai compreender melhor essa construção do personagem a partir de um desses pilares, que é a jornada do herói. É entender esse chamado, conflito, ao ser fugitivo, depois treinamento. Então, você ter esse arco bem desenhado faz com que você se identifique mais com o personagem, porque você desenvolve empatia, você gosta mais. E aí eu dei mais ênfase no chamado, porque muitas vezes você tem um chamado, você está aí do outro lado da tela, você sabe o que você pode fazer, você talvez tenha vivenciado essa jornada do herói e tem fugido, tem sido um foragido, tem sido um exilado por enquanto, mas você pode procurar um mentor para te ajudar nesse momento de jornada, que talvez você não sabe como fazer, mas quer aprender a fazer. E é igual eu tô aqui, pô, nesse dia, já que já tá à noite, já vai ficar bem mais noite, que agora o sol já baixou bem, e eu tô aqui trocando essa ideia com você pra gente chegar aonde, Nata? Qual que é o objetivo desse bate-papo? É simplesmente compartilhar com você um pouco da minha vida, um pouco da minha vivência, um pouco dos burburinhos que a minha mente faz quando eu penso nas coisas que eu tenho que pensar, ou quando eu estou construindo coisas que eu tenho que construir. E para pincelar um pouco mais sobre isso, eu estou construindo uma história que é sobre um personagem. Não posso falar muito, porque senão eu posso dar um spoiler muito drástico, e eu vou precisar da sua ajuda para desenvolver essa história. Na verdade, essa história já está desenvolvida, mas eu vou precisar da sua ajuda para fazer um pitch para essa história, porque agora existe no mercado, depois eu vou explicar melhor sobre isso, existe um pitch de validação. Então, antes de eu ir para o mercado apresentar minha história e meu roteiro e propor um filme, uma marca para investir no meu filme, eu posso apresentar para ela algumas notas de pessoas que já estão ouvindo essa história e o que elas estão pensando. Então eu posso já criar uma fanbase de pessoas que comprariam algo desse produto, principalmente um filme, uma série, um desenho, um quadrinho, um brinquedo, por exemplo, comprariam essa franchise. E eu tô fazendo uma historinha muito legal que, resumidamente, assim, eu não tenho um logline, mas eu tenho um logline, mas não está aqui, não escrevi. Mas o logline é o seguinte: um solitário que muda para uma cidade do interior e ele descobre no seu porão uma criatura muito misteriosa e mágica que ajuda ele a se conectar com raízes emocionais importantes da vida. Então explica sobre a emoção.
E esse seria uma logline específica, resumida, sobre a história desse personagem que eu estou criando. E em breve eu vou começar a compartilhar com vocês aqui roteiros, a história, um pouco o desenvolvimento, e vou criar talvez um web page para, sei lá, comentar, ver o que você gostaria ou não, porque eu vou validar com isso aqui, o MVP, vou validar isso aqui para apresentar para o mercado. Essa é a minha ajuda, essa é a minha contribuição. Essa vai ser a contribuição que você vai ter comigo nesse processo que eu vou desenvolver para essa nova história. Então eu fico por aqui nessa quarta-feira, espero que você tenha gostado. O vídeo talvez tenha ficado longo, eu não detalhei todos os pilares específicos, os 12 passos que existem da jornada do herói, mas eu vou deixar aqui na link da descrição desse vídeo um material para você ler, se você quiser continuar esse bate-papo aqui e ler esse material, e ainda mais te recomendar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você curtiu esse bate-papo aqui, esse bate-papo desse videomaker brasileiro, vivendo aventuras interessantes e compartilhando com você coisas da cachola, curta esse vídeo, então compartilha e se inscreve no canal pra gente se ver na próxima quarta-feira. E aí, sexta-feira, daqui 2 dias, vem mais um vídeo aqui de uma nova roupagem, porque meu conceito aqui é que todos os dias tem que ter vídeo. Mas como eu ainda estou adaptando a minha realidade para essa vida de construtor e parar de ser consumidor e construir mais, eu estou organizando. Então na sexta-feira vem um bate-papo que eu tenho de um outro bloco, que é um bate-papo, um contraponto com a Gé, que é minha esposa. Nós vamos ter um contraponto, um bate-papo muito legal. E aí eu vou liberar aqui na sexta-feira um trecho, um pedaço, que vai estar completo no nosso canal, meu e dela. E aí você vai poder assistir aqui também, porque é um bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre a composição artística, porque a Gé é música, a Gé já trabalha com música, então nós vamos falar um pouco sobre a composição artística, quanto que a composição da arte influencia diretamente na vida dela, quanto que ela compõe tem a ver com o que ela vive, e o quanto que a arte influencia nesse sentido. Então, esse bate-papo artístico aqui desse videomaker. Espero que você tenha gostado, ficado até aqui. A gente se vê na próxima semana. Beijão. Valeu, Brasil!